pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminho das Pedras. Hoje a gente tá aqui com o Rafael Grassetti. O Rafa, que é um super artista 3D, um dos maiores expoentes do nosso universo. É difícil alguém que não conheça ele, nunca tenha ouvido falar no nome dele. Atualmente ele trabalha no estúdio Sony Santa Mônica e ele é o diretor de arte da franquia de jogos para PlayStation God of War. Hoje eu tô aqui com o Gabriel. Oi, Olá. Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo. E com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bem? Oi, tudo bom, tudo bom. É o que eu falei, eu tomei um café aqui, eu tô pronto pra bater um papo. Beleza. Cara, obrigado de novo por ter... De novo, né? O pessoal não vai entender. Mas obrigado novamente por ter aceito o convite. A gente já tinha gravado uma entrevista com o Rafa, né? A gente fez um piloto, enviou para alguns amigos nossos. E o Pedro Stasiak, que é um médico, que é um dos nossos amigos, ele deu algumas dicas de perguntas. Ele queria saber um pouco mais sobre o outro lado do Rafa, e não só a parte do projeto do God of War, que é grandioso, é incrível, mas também queria saber mais sobre o artista, né? O artista Rafael Grassetti. Uhum. Então a gente levou muito a sério essas dicas do nosso amigo e a gente pediu pro Rafa pra gente regravar com ele. Ele foi muito gentil, ele poderia ter dito não, já gravei uma vez. Chega, né? Se virem. Então, mas ele aceitou, ainda bem. Então é uma segunda chance pra gente aqui tentar fazer uma coisa mais bem elaborada e tirar um pouco mais as nossas dúvidas em relação ao profissional que ele é. Não decepcionar o Pedro. Não decepcionar o Pedro. Que moral, hein? Caramba. Ele vai ficar se achando ouvindo isso aqui. Então, o que você acha da gente começar pelas perguntas do Pedro? Pode ser. Bora. Antes eu queria falar um pouco do outro lado, né, do Rafa. Eu tava dando uma olhada aqui no LinkedIn, tem coisa pra cacete aqui no histórico do Rafa. Eu sei que o Rafa, ele faz capas pra quadrinho, né, Rafa? Paralelo, tipo trabalho pessoal, capas pra quadrinho, ele faz colecionáveis também. Você já trabalhou com a Hasbro, você trabalhou com a Sideshow também, né, Rafa? Uhum. Com a Sideshow. E o Rafa também, ele faz... Assim, foi a primeira pessoa que eu vi trabalhar com NFT. Eu vi no Instagram, o cara mesmo que entrou de cabeça e começou a produzir. Inclusive, deu até uma mudada na produção das coisas que ele faz no Instagram. E tem bastante coisas voltadas para NFT. Isso até me deu uma vontade de entrar nisso também por causa dele. Então, tem todos esses atributos que o Rafa faz e a gente queria saber um pouco mais. Uma dúvida que eu tenho, que eu tava conversando com a Elo ainda agora, o que você curte fazer, cara, fora o trabalho? O que você mais curte? Exemplo, eu explico. Por exemplo, eu trabalho com personagens para animação e para jogos. Mas o que eu gosto mesmo de fazer, e se eu pudesse só fazer isso, em uma realidade paralela, eu gosto de fazer colecionáveis, eu gosto de fazer boneco, eu gosto de imprimir os meus bonecos e pintar, fazer essas coisas. Eu curto esse lado, sabe? Eu não pinto, mas eu já sei como é que funciona o lance da impressão. Então, eu vou no estúdio, vou lá, imprimo, e isso me dá muito prazer. É o que eu gostaria de gastar todo o meu tempo fazendo isso. Eu queria saber o que você, no teu caso, o que você curte fazer, o que te dá prazer, sabe, no teu tempo. Sim. Pô, legal ver essa transição sua também pra parte de colecionável, né? Você, querendo ou não, começou há pouco tempo, teoricamente, né? Isso. A fazer esse tipo de coisa, então é bem legal ver essa transição. Pra mim também, eu tenho... Sempre fui chegado na parte de escultura tradicional, de fazer estátua mesmo. Uhum. Mesmo no começo que eu fazia... fui introduzido mais na parte de modelagem tradicional com clay, com o Alex Oliver, na época que ele foi pra São Paulo. Isso há, sei lá, uns 12 anos atrás. Já. Caramba, 12 anos? Melies, Saudosa. Então, pra mim, sempre fui apaixonado por essa parte de escultura, de boneco, de sideshow, né? Sempre quis colecionar, mesmo antes de conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, foi uma das coisas que acabou acarretando todo o resto, né? A parte de games acabou chegando depois da parte de publicidade, que eu comecei em São Paulo a trabalhar com publicidade. E aí fui encaminhando mais na parte de games, mais por opção de fazer personagem, né? Não tinha, em vez de fazer publicidade mesmo, eu acabei indo mais para esse lado de cinematics e tudo mais. Uhum. E aí fui me especializando na parte de modelagem de personagens. E aí, como você sabe, a modelagem de personagens tem muita coisa que dá para fazer. Então, tudo que é relacionado com
com isso eu acabo me apaixonando, assim. Então, eu não tenho muito o que eu gosto, assim. Eu gosto mesmo de criar coisa nova relacionada com isso e sempre tentando me atualizar ou fazer coisas diferentes. Nunca fiquei muito meio que na mesma, assim. Então, por isso que eu acabo fazendo um monte de coisa. Mas não tem, assim, o preferido, né? Mesmo que eu trabalhe com games, não é, digamos assim, meu preferido. Eu faço colecionável, faço agora capa de quadrinho também, escultura da NFT, tudo relacionado com personagem. Então, Entendi. acho que o meu favorito é o da semana, assim. O teu primeiro contato com isso foi através do tradicional ou digital? Você já modelava digitalmente quando fez as aulas com o Oliver? O 3D veio primeiro, que eu fiz alguns cursos no começo, assim, na época de sites, pra fazer logo, fazer coisa bem simples com 3D, então o 3D acabou vindo primeiro, e aí eu lembro do Alex, deixa eu ver a ordem certa dos acontecimentos. Porque antes de ter ZBrush, tudo, eu já estava trabalhando em publicidade, né? Então eu fiz curso de animação na Méliès na época. Exato. E aí, quando entrei em agência, publicidade mesmo, antes de ZBrush, de modelagem, foi aí que o ZBrush começou a sair e eu acabei pegando alguns jobs mais voltados na parte de modelagem e acabou meio que uma coisa foi levando a outra. Mas eu já fazia um pouco de escultura, assim, na massinha, né? Digamos. Entendi. Mas aí fui meio que migrando para um lado mais profissional depois do ZBrush. Você tem mesmo uma pegada artística, né? Porque Sim. a maioria das pessoas que eu vejo que trabalham com 3D hoje, o primeiro contato foi direto no digital, né? Então, mas eu lembro que você já comentou que você desenhava também, né? Tipo, você desenhava antes, era uma coisa Já que tentava. Tentava. E como é que foi esse lance pra você entrar no meio dos quadrinhos, cara? Como é que... Porque você tá num lado que é só jogos, e aí como é que você consegue se meter nessa outra área? Como foi que você fez pra conseguir criar capas? Como é que você fez contato essa porra? Essa é uma pergunta que acho que a galera meio que às vezes confunde, né? Porque é difícil achar, principalmente na parte de 3D, alguém que consiga ou que faça esse tipo de trabalho. Sim. Por dois motivos, né? Primeiro, você criar um portfólio voltado a isso e conseguir clientes para você fazer isso já é difícil. No 3D, né? Porque demora para fazer coisas no 3D. E o segundo, né? Mesmo pelo lado de demorar mesmo, o lance de prazo, é tudo muito rápido, né? Então, se você não tiver experiência suficiente e conseguir fazer coisa rápido, primeiro não vai valer a pena, porque custo-benefício você vai perder muito tempo para uma coisa que não se paga tão bem comparado a outras áreas, né, de modelagem. Então, para mim, acabou rolando mesmo, porque eu sempre adorei, de paixão mesmo, uma das coisas que eu sempre gostei, sempre comprava e leio quadrinhos até hoje. E para mim, eu sempre quis fazer, mas que eu falei, é muito difícil, você não encontra muita gente, né? Acho que o Instagram meio que proporcionou um pouco mais isso, né? Tendo um pouco mais de visibilidade nas coisas que eu tava fazendo. Eu comecei a fazer várias fanarts de coisas da Marvel, de quadrinho e tudo mais. E acabei tendo um pouco mais de exposição para esse outro lado. E eu fui meio que me envolvendo no mercado, assim. Fui fazendo contato com uma galera de retail, né? De loja mesmo, aqui dos Estados Unidos, que vende quadrinho, e a galera daqui costuma fazer variants, né? Tipo, de variantes mesmo da mesma capa, do quadrinho, né? Original, e aí faz a capa alternativa, né? E aí eles pedem esse tipo de capa pra Marvel mesmo, ou pra DC, ou pra outros estúdios e tal, e aí eles entram em contato comigo e eu faço direto pra DC, mas sendo pedido dessas lojas, né? Então, o Instagram me proporcionou eu me envolver com essa galera, fazer o contato, expor meu trabalho, e aí uma coisa foi levando a outra. Hoje em dia, eu recebo vários convites semanais de uma galera que quer fazer, e eu acabo conseguindo escolher a que eu quero fazer, mas foi meio que assim acontecendo, social media mesmo, de Instagram. O fato de você ter a visibilidade no meio do 3D também ajuda isso, né? Por exemplo, eu lembro que você comentou da outra vez que a tua estratégia é você ir lá e comentar nos posts certos, né, de alguns caras que são influentes no meio, por exemplo, como é o nome do criador lá do Spawn? O McFarlane. Isso. Eu lembro que você me falou algo assim de de forma você vai lá e comenta e nos posts corretos as pessoas te veem e você acaba se entrosando, meio que você meio que vai entrando e vai se
se entrosando mesmo, né? Tipo, tem esse impulso pra chamar a atenção pra isso. Que legal, Isso, cara. Isso é um dos lados da mídias sociais mesmo, que dá pra usar bem, se você tá fazendo trampo, né? Porque uma galera às vezes vê, esse cara tem bastante seguidor, ou é verificado, blá, blá, e acha que é isso que rola, mas não é, né? O lance é você fazer o trabalho e você interagir o máximo possível e mandar mensagem. Tipo, eu sempre mandei mensagem pra uma galera que eu sei que, essa galera de retail, pra mim se envolver mesmo no meio, né? E mostrar que você curte e quer fazer, e aí uma coisa vai levando a outra. Então foi meio que uma consequência porque você não pensou assim, vou lá fazer as capas, vou produzir trabalhos que me tragam essa oportunidade. Ou você foi trabalhando, postando, e aos poucos essa oportunidade veio surgindo como uma consequência. Eu acho que o fazer a capa em si nunca foi o objetivo, porque até então não conheço ninguém que tenha feito isso, né? Pra assim, me inspirar e tentar fazer igual. O que foi acontecendo foi mais a parte de viralizar mesmo. Mais legal. na parte de games, assim, de fazer redesign de personagem, mostrar que eu faria uma coisa diferente com algum personagem da Marvel. E isso sempre deu minha visualização, que eu gosto de fazer, né? Uma coisa leva a outra. Esse foi mais o objetivo inicial, assim, mas aí uma coisa foi levando a outra e acabei achando esse espaço aí que não achei que ia existir. É interessante isso que você falou, que dependendo da forma como você faz, assim, você falou que não conhece ninguém da tua área que trabalha com o quadrinho, né? E que dependendo da forma que você faz não vale a pena, porque o 3D ali não é bem a ferramenta que é usada no quadrinho e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebo no teu trabalho, que eu acho que é o que diferencia, que eu notei isso a primeira vez que eu vi, é a tua habilidade de trabalhar com 3D, mas não ficar bitolado só na parte técnica do 3D, porque você faz, tipo, é técnica mista, né? Você pega o 3D, pega ali o Photoshop, o teu conhecimento que você trouxe lá da publicidade, de tratamento de imagem, então você faz ali uma partícula, você vai complementando. Eu acho que isso que faz o teu trabalho ser rápido, né? Porque você produz e com uma velocidade muito rápida. Se você olhar, são imagens que parecem pôster de filmes, né? Então, isso é uma coisa muito legal que eu notei, que eu não conheço outro artista que tem essa pegada, entendeu? De saber misturar o 3D, porque geralmente eu acho que o projeto demora muito, porque o cara, ele fica muito preso na parte técnica, ou ele quer fazer um turntable ali, e tudo que ele faz é através do software do 3D, não tem uma pós no Photoshop e tudo mais. Isso é um lance legal explicar também, porque confunde muita gente, né? São objetivos diferentes, né? Às vezes eu tô fazendo um concept ou alguma ideia, eu ando fazendo bastante concept agora, mas porque eu não tenho tanto tempo de fazer a parte de produção no estúdio mesmo. Então, às vezes eu pego e faço um sketch, você também faz bastante disso. Faço um sketch rapidinho, faço um render, jogo no Max, ou faço no ZBrush mesmo um render, e aí pinto em cima, só para ter uma base legal para apresentar uma ideia mesmo de concept, né? Se eu fosse fazer esse mesmo modelo para produção, fazer detalhe tudo certinho, acabamento perfeito, tudo, né, perfeito mesmo se fosse para um game, alguma coisa, demoraria muito mais, né? Meses, assim, que a gente fica fazendo um personagem pronto para game, né? Exatamente. Então essa diferença é que às vezes a galera, eu pergunto, quanto tempo você demorou? Fala, sei lá, 1 dia, 2 dias, né? Não entra na cabeça, mas essa é a diferença, né? Às vezes eu faço um sketch assim, sei lá, 1 hora, 2 horas, eu já tenho uma base legal, e aí o resto é só a diversão, que aí você vai só deixar bonito. Né? As imagens ali do Instagram que você coloca, tipo, você tá vendendo uma ideia, né? Tipo, não é um projeto que você vai usar depois pra ser animado, porque aí seria um problemaço, né? Não tá pronto para a produção, né? Muitas pessoas não pode entendem. girar um pouquinho. Se girar, não pode. Você quer fazer uma pergunta, Elo, ou eu sigo aqui? Vai. Puxa, deixa eu recapitular aqui na minha cabeça. Enquanto você vai recapitulando aí, você tá trabalhando em que atualmente, Rafa? Na Sony, qual é o projeto? É o God of War? A sequência? É a sequência, né? E qual é a previsão pra esse jogo, a propósito?
A gente não anunciou ainda a data, mas a gente tá trabalhando duro aí pra tentar terminar. Putz, eu fiz uma pergunta. Qual é a data? Eu vou saber a data primeiro que todo mundo. Como isso, né? Faz sentido. Tá pauleira aí, a gente tá... Em breve aí a gente vai mostrar alguma coisa. Que da hora, cara. Eu... Vou te contar uma coisa, né? Eu tô muito animado com o lance dos colecionáveis, cara, que você comentou ainda agora. Acho que depois de, sei lá, com 30 anos é que eu descobri uma coisa que... eu fico animado pra acordar e fazer, eu durmo pensando nisso. É um negócio incrível, cara. Primeiro que o 3D já é uma coisa louca, né? 3D é um negócio tridimensional ali pra quem desenhou a vida inteira, 2D. E explodiu minha cabeça 3D. E ali, quando você vê impresso, você segura o negócio, é um negócio... É uma sensação muito boa, sabe? E eu tô querendo investir aí pra produzir coisas originais, né? Ficar livre de licenciados, que dá um problemaço isso. Legal. Tem que fazer, né? Eu sempre gostei porque é uma coisa que fica pra sempre, assim. Eu tenho peças que eu coleciono de amigos meus, assim, esculturas mesmo, Monsterpalooza, esse tipo de evento, eu sempre compro peças de pessoas que eu admiro, porque você, querendo ou não, você tem uma peça de uma pessoa que você admira, né? Você sempre quis ter. E é um negócio que fica físico, né? Pra sempre, assim. Eu gosto bastante. Certeza. Bom, então vamos começar pelas perguntas mais abrangentes e aí depois a gente vai seguindo aqui na lista do Pedro. Tá certo, eu vou meio que aglutinar 3 perguntas em uma, porque elas são todas relacionadas ao mesmo tema, né? Então a primeira é o que faz um diretor de arte no Estúdio Santa Mônica, como é o dia a dia na vida do Rafael Grassetti. Desde a hora que levanta, né, até a hora que vai dormir. Passa manteiga na torrada, todos esses detalhes. Ou não. E aí, já batendo com a pergunta do Pedro aqui, que a primeira era como é trabalhar para a Sony Santa Mônica, né? Do ponto de vista de uma pessoa... Né? A gente tenta fugir. Eu quero saber mais do Grassetti, mas o pessoal quer saber como é que é o lance lá, então vai. Eu posso resumir bem falando. Não, era só isso mesmo. Porque pra maioria das pessoas, até pra gente já é uma coisa um pouco distante de tentar imaginar como é o dia a dia lá, né? E pra quem trabalha em outra profissão, mais ainda. Então eu acho que não tem muito como fugir desse tipo de pergunta. Então vamos lá. O lance da rotina é um negócio que muda muito, né? Porque às vezes eu tô fazendo projeto X, Y e aí acaba mudando dependendo da fase aí. Mas basicamente eu acordo, eu voltei aí pro estúdio agora. Eu fiquei esse ano aí parado em casa. Não parado, né? Trabalhando ainda em casa, mas agora que as coisas estão voltando ao normal, entre aspas, aqui. Tô voltando aí pro estúdio, então a rotina voltou um pouquinho ao que era antes. Então, eu acordo... Pra quem não sabe, eu tenho dois filhos, então de manhã correria. Nem sempre, mas é mais focado a eles, assim, ajudar a se arrumar, levar para a escola e tudo mais. Enquanto tem uma pausa, assim, que eles acordam umas 7 horas, mais ou menos. E aí eu fico com eles um pouquinho, e aí tem aquela pausa, enquanto eles comem, assim, tem uma pausa de mais, sei lá, uma meia hora que eles estão comendo, e eu vou fazer o que eu preciso fazer em relacionado a responder e-mail. Às vezes eu checo alguma coisa de investimento, coisa do tipo. Coisas só para, assim, bater cartão de manhã nas coisas que eu preciso fazer pessoal. Responder e-mail, tento responder sempre em dia, assim, logo de manhã, para não ficar preocupando. E aí levo eles para a escola, deixo eles e vou direto pro estúdio. Isso é umas 8, 9, para chegar lá umas 9, 9 e meia. Aí eu fico lá no estúdio até umas 6 e meia, 7 horas. E aí no estúdio eu já volto. Mas aí depois, isso mais na parte pessoal, quando eu volto para casa, tento ir na academia antes de chegar em casa. Eu faço um treino rapidinho, só para bater cartão mesmo, porque senão eu acabo ficando maluco. E aí chego em casa e é com eles de novo, a Thaís, minha esposa, fica com eles, eu fico com eles também. Quando é umas 9, 10 horas, eles estão ficando mais velhos, agora estou perdendo um pouco a linha de dormir cedo, mas quando umas 10 eles vão pro quarto, e aí de resto, ou eu faço adianto algum trampo que eu tenho para fazer. É por isso que eu acabo não pegando mais job tão complicado assim para fazer, porque eu não tenho tanto tempo de
pra ficar fazendo trampo pessoal. Por isso que o quadrinho, essas coisas é mais rápido. Eu ou adianto um trampo, ou vou assistir alguma coisa, ou faço alguma coisa pessoal. Normalmente eu faço alguma coisa, eu não gosto muito de deixar de fazer. Mas, cara, como é que é isso? Porque, assim, eu e o Luiz, nós não temos filhos, né? Nós moramos sozinhos, juntos. E a gente tem os nossos trampos que a gente pega. Eu tenho o meu trabalho fixo, mas a gente também pega uns freelas de vez em quando, né? A gente faz projetos juntos. E, assim, eu não consigo me imaginar tendo, sei lá, 2 filhos hoje, entendeu? Eu acho que eu seria um pai ausente. Porque eu não ia conseguir. Por exemplo, você acordou aí 7 da manhã, né? Deu atenção pros filhos, levou ele pra escola. Academia. Aí ele vai pra academia, depois olha a bolsa, depois, né, dá uma olhadinha nos investimentos. Eu não ia conseguir, cara. Como é que você consegue fazer tudo isso, todas essas atividades, sabe? Uma coisa que muda quando você tem filho, eu sempre fui muito de cronograma, de schedule, de bater cartão em, tipo, tudo que eu faço. Uma coisa que muda muito quando você tem filho é que quando você não é uma pessoa que faz isso, você tem que ser. Porque criança trabalha muito com como que fala schedule? Agenda, horário? Tipo de horário mesmo, né? Todo horário tem horário pra tudo. Se você não tem o horário certinho da criança, aí, tipo, pedir pra dar errado as coisas, né? Assim, eles têm que saber, tipo, a hora que tem que tomar banho, a hora que tem que fazer não sei o quê, a hora que... Senão, vira putaria mesmo. Então, tipo, você se adaptou a isso. É uma situação que você pode não estar preparado, mas você entrou, você se adapta. É isso? Todo mundo que tem filho vai entender um pouco. Você tem que... tudo vira muito no roteiro, assim, porque senão não dá muito certo. Então, pra mim, eu já era meio que assim, então eu fiquei pras minhas coisas mais ao extremo, porque eu acabei tendo menos tempo de dedicar as coisas que eu preciso fazer, né? Então, quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo uma coisa, aí eu tô trabalhando, eu não fico... Tem distração, eu tenho 1 hora pra fazer, adiantar o máximo possível. Então eu sei o tempo que eu tenho e eu tento aproveitar o máximo possível, senão não dou conta mesmo. Loucura. E falando nos meninos, o que eles acham do teu trabalho, cara? Eles já têm noção disso? Quantos anos eles têm, os dois? Já, 4 e 5, mais ou menos. 5 já era bem sabidinho. O que eles acham, assim, do teu trabalho? Eu sou massa, meu menino, o Adam, que tá com 6 agora, ele desde pequenininho, ele sempre foi meio que fascinado, né? Um dos motivos de eu ter começado a fazer os trampos de Instagram e tudo é porque ele começou a assistir as coisas de criança mesmo, e eu também acabei me ligando mais ainda nesse universo e fazendo uns trabalhos diferentes, né? Tipo, a parte de Nintendo, toda essa parte de Sonic, essa parte mais infantil, entre aspas, né? A galera vai me crucificar. Não, é legal que você fica... A gente vai ficando... isso, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos. E eu percebo que eu fico antenado nas coisas que tá rolando em alta através dele. Então, tipo, tem coisas que ele já tá ligado ali no tablet dele, você consegue... Sabe? Ele já tá ligado em um monte de coisa que você não... Meu Deus, eu acho que eu parei no tempo. É bem legal isso que você falou. A fase do mundo bita, a fase do patati patatá. A gente pulou essa fase, graças a Deus. Já foi direto pro Super Nintendo. Ah, que legal. Mas eu comecei a... Ele gosta pra caramba, velho. E quando eu pergunto pra ele o que ele quer ser, ele fala game, I wanna make games. Que legal. Pra ele é um mundo que... Ele não sai do iPad jogando os negócios, então pra ele é... Que da hora. A gente conversou com o Thiago, eu já te falei, né? O Thiago, ele é o animador do stop motion, e aí eu perguntei dele, né? Pô, como que seria que os filhos... O que os filhos dele veem no trabalho dele, se eles curtem... ele falou, eles acham o máximo, eles visitam o estúdio e tudo mais. Aí eu falei, mas você tem... essa inclinação de empurrar eles pra essa área ou incentivar eles. Aí ele até brincou, ele falou, não, se tu não for meu filho, eu incentivo você a entrar, mas se tu for meu filho, eu falo pra você fazer uma outra coisa, porque é muito puxado, verdade, né? É verdade. Eu sou o contrário. Então você eu quero que ele faça isso, não. Que da hora, cara. Que legal. Que se ele realmente gostar... Os dois gostam muito. Eu sempre compro coisa de tablet, os dois têm tablet, ficar desenhando... Sempre tento ensinar a fazer. Pra mim, se ele gostar mesmo, que ele quiser seguir, acho que ele vai ser muito feliz. Aí. Pô, que da hora. Não vai precisar fazer muita... Eu ensino tudo. Ele já tá treinado, né? Realmente é um caminho que, quanto mais você incentiva do começo, melhor é, né? É verdade.
Você pode ensinar eles a fazer retopologia e deixar eles fazendo a retopologia pra você. É muito engraçado, porque eu pensei nisso no passado. Eu nunca vi um curso de 3D pra criança, sabe? Eu já vi curso de 3D de desenho pra criança. Tipo, eu fiz desenho com 9 anos, né? Me matricularam numa escola de desenho artístico quando eu tinha 9 anos. Isso me ajudou muito, porque é a fase onde tudo cola que nem um chiclete na cabeça da criança, né? Tipo, tem coisas que eu lembro daquela época que eu carrego até hoje, entendeu? Coisas que o professor falou, que ele ensinou. E então essa é a melhor fase. Mas eu nunca vi um curso e eu até tinha pensado na época, por que não faz um curso básico de 3D para uma criança, que eu acho que ela, sei lá, se ela chegar na idade que a gente entrou no 3D, ela já vai estar, tipo, um master, né? Tipo, fica uma dica. Eu acho que tende a ter mais e mais. Né? E aí fica mais fácil de entender, né? A gente não teve contato quando criança de coisa 3D, iPad, essas coisas, não existia. Ainda é meio confuso pra geração acima da nossa, não entende. Para eles é muito natural, então acho que vai ser cada vez mais acessível. Até por isso que eu também incentivo eles a querem entrar nessa área, porque o potencial é muito grande para o futuro. Né? Sim, com a idade deles eu tava fazendo datilografia, né? Não a datilografia, é aquele curso que a gente ficava digitando o dia inteiro, sabe? Então, é datilografia. É, né? Eu acho que o Grassati não teve isso, mas é que teve nas máquinas de tubo. De tinta ainda, né? Não era esse não. O que eu fazia quando era criança era o curso do Windows mesmo, que ficava digitando no Word ali o dia inteiro, sabe? Que era então já era mais moderno, né? Porque minha mãe fez também curso de datilógrafo, que na época era uma coisa, uau, nossa, você tá no futuro, aí, né? Mas fazia na máquina de escrever mesmo. Minha mãe também, minha mãe era craque nisso aí. Eu lembro que quando o pessoal saía, a gente ficava jogando o joguinho lá do Campo Minado, entendeu? Esse era o jogo da época que a gente jogava, Campo Minado. Mas então, aí você falou da tua rotina pela manhã com os teus filhos, você dá uma olhadinha na bolsa e tudo mais. Mas aí você ainda não chegou no trabalho. No estúdio. Então, no estúdio também, em relação ao cargo, muda bastante. Agora, como diretor de arte, eu acabo tenho reunião o dia inteiro, praticamente, até o lance que eu falei de horário, de agenda mesmo. Minha agenda está sempre cheia, porque a galera acaba agendando. Eu tenho revisão semanal com vários departamentos, porque eu dirijo todo o departamento de arte, né? Tanto a parte de personagem, como cenário, UI, efeito, praticamente tudo que envolve arte e animação também, eu fico sempre em reunião. Então, meu calendário é sempre cheio, então eu sei o que eu vou fazer todo dia, assim, né, que eu entro, vejo o que eu preciso fazer, e os horários que eu não tenho reunião, os produtores agendam a parte de revisão para eu fazer chama Jira, né, que é um programinha que a gente usa para passar feedback, como se fosse um fórum do estúdio, que a galera manda para revisão. Então, se alguém precisa de um feedback, alguma coisa aqui fora de reunião, eles mandam para esse Jira, e aí chega para mim, eu dou feedback e manda de volta para eles. É como se fosse um fórum, realmente, onde eu vou passando feedback, assim, toda hora. Então, quando eu não tô em reunião, eu tô passando feedback, sempre fechando os Jiras que chegam para mim. E como o estúdio tem mais uns 450 artistas, é bastante feedback que eu preciso passar. Então é basicamente isso. Então é das 9 às 6 em reunião, assim, passando feedback. Isso agora que eu tô como diretor de arte, né? Antes, quando eu tava trabalhando como lead ou como artista mesmo de personagem, basicamente você recebe uma task, uma tarefa, e você tem que executar nessa tarefa e você vai nas reuniões de revisão, né? Que seria com o diretor de arte, no caso, que agora sou eu. Então, essa transição que acaba mudando muito, assim, né? Do que eu não faço muita arte no estúdio, mas só faço quando é passando feedback, ou às vezes se alguém tá tendo uma dificuldade, eu pego e desculpa, assim, rapidinho alguma coisa. Ou eu faço um sketch, às vezes eu fico um pouco mais tarde, ou quando eu quero fazer alguma coisa que é, tipo, crafts, alguma coisa que é, assim, especial, eu pego, fico mais tarde, ou acabo fazendo em casa. E aí passo para outros artistas terminarem o trampo, assim, porque é muita coisa. Você acha que essa função que você tem hoje, ela veio... ela tá no momento certo para a fase da tua vida? Você já tem filhos, né? Você já tem muito mais atividades. Você acha que... Deixa eu tentar me fazer ser claro.
Rafa? Antes Talvez você... uma pessoa de, sei lá, 25 anos, será que a pessoa ia dar conta? Depende muito da pessoa. Não, era Seria mais isso, em não? relação... Porque ele, assim, ele teve uma fase hardcore, que eu acredito que todo mundo teve, né? Que é o cara modela que nem uma máquina e tudo mais. E agora eu tenho certeza que deu uma aliviada, né? Porque como você fala, né? Você faz um sketch aqui, outro... Não deu? Tá doido, não. Não deu nenhuma aliviada nenhuma. Ah, não? Então... Se fosse pra aliviar, eu voltava a fazer o que fazia antes. Entendi. Uau, nossa. Aí então, é férias. Então você curte, né? Essa rotina meio... Não é muita questão de curtir, assim, porque é mais uma ambição profissional mesmo. Uhum. E eu gosto de estar envolvido na parte de criação mesmo, assim, de realmente estar envolvido no projeto e poder falar que é meu, assim. Uhum. Porque, querendo ou não, eu sou, dentre os diretores, são 5 diretores, eu sou um dos que estão envolvidos em tudo que acontece no jogo, né? E eu consigo criar das coisas que entram no jogo, ou personagens que... Sou eu que aprovo, faço ideia, estou trabalhando junto com o pessoal de narrativa e tudo mais. Então é mais uma ambição minha de querer estar envolvido nessa parte e crescer no futuro para dirigir um jogo ou fazer algo, sempre crescer profissionalmente em si, né? Não é porque eu gosto mesmo de criar personagem e se pudesse fazer isso, eu só fazia isso, né? Mas eu tenho essa ambição profissional de querer fazer mais coisas, mas não ficou nada mais fácil. Eu tenho 2 perguntas dentro dessa daí. Você falou que não aliviou nada, mas você falou ainda há pouco que na parte de criação você faz mais um sketch aqui, outro ali. Eu percebo que já não é uma rotina que você tem que produzir o tempo inteiro. Então é uma rotina pesada por conta da responsabilidade de reuniões, de estar sempre a par de tudo? Por que você disse que não aliviou nada? A parte de criação, assim, eu faço realmente porque eu tenho essa paixão e eu quero fazer, e é uma coisa que eu não consigo ficar parado na parte de arte mesmo, né? Eu quero sempre estar produzindo e melhorando em uma coisa. Então, mas teoricamente no trabalho em si não exigiria eu fazer isso, né? Mas eu faço porque eu sou sou Rafael Grassetti e eu quero fazer. Sim. Sou louco. Mas o que fica difícil é o que a galera às vezes não tem muita visibilidade, a parte de manager mesmo, né? De fazer o manager de todos esses artistas, fazer a parte de social mesmo, de resolver problemas, toda a parte de gerenciar uma equipe tão grande assim, né? Eu tenho 3 art managers, né? Que a gente chama no estúdio, que eles fazem esse dia a dia com o artista, conversar, ver se tá tudo certo, vem falar comigo, tá tudo bem, blá blá. Mas ainda assim eu tenho muita gente que prefere falar comigo. Eu faço toda a parte de cronograma, então você faz um jogo que tem 80 horas e a gente tá fazendo scoping de dias para cada level, para cada environment, e eu tô envolvido nisso porque eu sou a pessoa que tem que cortar alguma coisa caso seja over, ou o artista tá dando uma estimativa muito alta e eu tenho que convencer ele que não vai demorar tanto. Isso eu faço junto com os leads, né? Mas, querendo ou não, eu sou a pessoa final onde vai falar sim ou não, tá certo aqui, vamos mudar isso aqui porque vai demorar muito tempo, então eu prefiro que a gente vai fazer desse jeito para levar menos tempo. Então, essa parte de compromises mesmo, de tentar fazer o jogo no tempo que a gente tem, eu sou a voz final nessa parte. Então, se tá levando muito tempo, a culpa é minha. Eu tenho que fazer acontecer mesmo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Então, acaba não tendo tanto tempo de fazer arte, ou às vezes alguma coisa não tá ficando do jeito certo e eu que tô dando feedback, então eu tenho que sentar com a pessoa, mostrar como que eu quero que faça. É essa parte que você comentou antes da gente começar a entrevista, realmente como gerenciar essa parte. E tem algum momento assim que o prazo tá apertado, a equipe tá um pouco, sei lá, cansada, porque eu acho que deve ser um volume alto de trabalho, e deve ter algum momento ali que você tem que puxar a galera e falar, vamos, sabe? Ou a gente tem uma data pra tal coisa, sabe? É difícil imaginar o Rafa fazendo um discurso tipo do como é que é? O cara lá do Coração Valente, lá antes da guerra, lá, né? Eu não sou desse tipo de... Eu gosto de motivar a pessoa mostrando o trabalho, assim. Então, quando a gente vai chegando nessa parte que o pessoal tá cansado e tudo mais, é aí que o jogo começa a tomar forma, começa a ficar bonito, porque você trabalha 3, 4 anos num projeto e ele não tá legal até o último ano, assim, né? Então, o fato da gente fazer trailer,
a gente fazer a apresentação da E3, esse tipo de coisa, que você mostra que o jogo tá bonito, que tem um trailer, que o pessoal tá animado, isso motiva a galera, quem tá trabalhando no projeto. Eu gosto mesmo de mostrar que tá ficando foda mesmo, e vamos fazer, vamos terminar, e sempre foi assim, nunca pô, vocês são muito importantes para o estúdio. Nós somos uma família, né? Tem essa também. A gente tá fazendo o melhor produto que existe, tá ligado? É o jogo do ano, vamos pra cima e é nóis. Vocês não são super importantes, tem que terminar, só isso. Uma coisa que todo mundo tem que entender, é mesmo em estúdio fora do país, mesmo no Brasil, qualquer empresa, assim, você não é importante, você não é nada na empresa. Tá? E não falando isso de uma forma desvalorizar o produto, não, negócio é negócio, você tá trabalhando por um produto, você tá criando um produto. Uma das coisas que acaba frustrando muita gente, às vezes vai pra uma empresa e não pode mostrar o trabalho que fez, pô, NDA, blá blá blá. Você sempre vê, né? Meu portfólio é NDA, não sei o quê. O portfólio sempre vai ser NDA, sempre vai ser propriedade do estúdio. Tipo, eu fiz o Kratos, fiz os outros personagens do jogo, não é meu. O produto é da Sony, eles fazem o que querem com... Eu sou grato que eles deixam mostrar e ainda assim, querendo ou não, meu nome tá atrelado a esse tipo ao produto em si, mas não é meu, né? Não sou eu. Você tem que pedir autorização deles quando você usa alguma coisa? Que coisa. Sempre tem, né? Na verdade, eu sou a pessoa que aprova o que a gente vai mostrar agora para as coisas que a gente tá fazendo. Você pergunta pra você mesmo, né? Será que eu posso mostrar? Não, tem mais gente envolvida, óbvio, na parte do estúdio em si, mas eu acabo meio que liderando essa parte, né? Tanto do outro projeto quanto nesse, assim, mas até o que eu queria dizer, até por isso que eu faço muito projeto pessoal, né? Porque é o que eu posso chamar meu e a minha interpretação, o que eu gosto, o meu gosto. Então, sempre... agora faz sentido. Né? Não ficar preso a produto, ou se você quer trabalhar sempre quis trabalhar pra Marvel, sempre quis fazer, sei lá, o Pantera Negra. Não espera trabalhar pra Marvel, faz um Pantera Negra, porque se você for fazer um Pantera Negra pra Marvel, não vai ser seu, vai ser uma coisa pequena que você vai fazer. Interessante, verdade, cara, que interessante saber disso. Você falou ainda agora que a função que você tá hoje na empresa, né, isso é mais uma questão de ambição profissional, né, de uma meta que você quer alcançar pro futuro, você tá pensando lá na frente e tudo mais. Qual é a tua ambição dentro, qual é esse objetivo do que você se refere? Qual é o ponto alto que você fala assim, pô, consegui isso aqui, acho que agora deu, né? Qual dentro é a sua meta máxima que você quer chegar? Sim. Não tem, pra falar a verdade, não tem assim, qual que é a meta. Acho que pra mim sempre foi no começo, desde o começo e até hoje, é sempre ano após ano tá melhor em alguma coisa e fazendo algo novo, né? Se eu fosse fazer a mesma coisa pra sempre, aí que eu acabo me decepcionando ou querendo fazer outra coisa, querendo pular pra outro estúdio, fazer alguma coisa diferente. Eu sempre, desde o começo, foi buscar o que é o novo, o que eu posso fazer diferente. Eu já fiz isso, vou fazer alguma coisa diferente. Então, se você for ver meus trabalhos, as empresas que eu trabalhei, o que eu faço hoje, é sempre, às vezes, não melhor ou pior, é diferente, assim. Sempre aprendendo coisa nova. Então, não tenho essa ambição de, vou ser o presidente da Sony, sei lá, qualquer um cargo máximo, né? Não tenho. Vamos ver qual que é o próximo passo aí. Não tem, mas não descarta, né? Tipo, você falou sobre você falou aí sobre o Pantera Negra e cinema, cara. Você tem interesse nesse mercado? Você teria interesse? Não tenho. Não tem? Cara, essa é uma das coisas que eu não tenho interesse, mas pelo fato de eu já ter feito alguns freelas no começo e ter visto um pouco do que acontece, assim, por trás das cenas mesmo, e não é uma coisa que me satisfaz, assim. Tanto o filme em si, eu não sou muito chegado em filme, assim, o cara fascinado por filme. Tanto na produção, o que envolve na produção, o tanto de trabalho que envolve para um segundo de um shot, alguma coisa do tipo. Então não é uma coisa que me fascina, assim, ou que eu tenho vontade. Agora, se fosse fazer a parte de pré-produção de alguma coisa, acho legal.
Já tive alguns convites que acabaram não rolando mais por tempo mesmo, mas acho bacana. É que é tipo os conceitos, né? A parte conceitual e tudo mais, que eu acho que é uma coisa que se aproxima muito do que você faz hoje, né? Por exemplo, eu vi que você fez uma versão do Wolverine que seria muito legal no live action. Então eu fiquei pensando, pô, será que não é uma das ambições do Rafa, tipo, entrar nesse meio? Porque tem uns artistas que eu acompanho que são os caras que fazem tanto trabalho pra Marvel quanto pra DC, né? São os mesmos caras, eles fazem... fizeram o Thanos, aí depois eles fizeram o próprio Apocalipse. Então, tipo, são os mesmos artistas. É por isso que me veio esse questionamento se o Rafa não tinha interesse em entrar nessa parte da produção, né? Parte conceitual e tudo mais. Eu já recebi alguns convites, mesmo o pessoal da Marvel mesmo, do Andy, essa galera da parte de visual development da Marvel. Mas eu só faria se eu fosse realmente sair da Sony. Tipo, eu não tenho objetivo de sair. Mas, financeiramente falando, também não é legal pra mim fazer isso agora. Mas se eu fosse ficar de freela em algum momento aí da minha carreira, talvez eu tente fazer uma coisa ou outra. Você já trabalhou em longa-metragem, alguma coisa assim? Você falou que teve uma experiência. Não, ele não gosta de filme. Acabou de falar. Não, porque ele falou que teve uma experiência no começo. Fiz alguns freelas pra alguns filmes. Se você entrar no IMDb aí do meu, você vai ver uns filmes. Mas coisa pequena. Entendi. E aí, logo de cara, você já não curtiu? Não curti, mas é meio que um trampo de cinemática, assim, né? Você Sim. vai fazer... às vezes você passa mas os shots são muito pequenos, né? Você vai pegar um estúdio que pega vários shots pequenos, e aí você fica meses fazendo, sei lá, um segundo. Mas assim, eu achei curioso você falar isso, porque o trabalho que envolve pra fazer um jogo não é tão demorado quanto, ou talvez até maior? Mais demorado, com certeza. Mas o jogo é uma coisa minha, assim. Eu sou o cara que... O personagem sou eu que tô criando. Você não tem um cliente, né, na parte de jogo. O cliente é a gente mesmo. Então, criativamente falando assim, é muito mais satisfatório. A gente faz reunião de brainstorm, você vai falar com a pessoa, com o animador que tá animando, você dá a direção, você que fala como o personagem vai se mexer. Normalmente na parte de filme você tá prestando serviço para algum estúdio, algum diretor, algo do tipo. Então, Entendi. é meio que uma publicidade, assim, mas um glamour, né? Mas, Rafa, você não precisa... Acho que eu vou mudar bastante o assunto. Mas para você trampar para essas outras empresas, não há um conflito? Porque eu lembro que eu tive uma conversa uma vez com a Warner e eu falei, olha, a gente pode entrar como full time. Eles falaram, a gente quer, mas para você entrar nessa vai ser tipo exclusivo. Você não vai poder trabalhar para mais nenhuma outra empresa. Existe esse tipo de conflito? O conflito mais, né, é na parte de games, assim. Se eu for fazer algo relacionado à parte de games, aí não é legal, mas... Tipo, você faz o Kratos e o Super Mario não pode, né? Tipo isso. É concorrente, né? Putz. Tipo isso, Entendi. Mas se for pra outras coisas, é bem tranquilo. Nunca deu nada... Mas, lógico, você tem que ter uma noção do que é bom, do que é legal ou não, né? Às vezes você vai... Ainda mais quando meu nome acaba sendo mais conhecido agora na indústria em si, então qualquer coisa que eu faço ou tá no... Não vai passar despercebido, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, mas fazendo as coisas assim mais não relacionadas é bem tranquilo. Só pra deixar claro também a parte de filme, eu tô generalizando, né? Lógico que tem estúdios, o Netflix agora tá fazendo muita coisa criativa, onde é um pouco mais parecido com a parte de games, né? Onde os diretores, tá todo mundo ali fazendo um projeto do estúdio em si. Então, diferente de uma tipo, Luma, essas outras casas de efeito mesmo, onde faz efeito do filme da Marvel, esse tipo de coisa, que é mais uma publicidade que eu tô generalizando. Sim, a gente participou de uma reunião recentemente para um projeto da Netflix e eles estavam mostrando todo como era o projeto por dentro e eram 2 caras, né? Lógico que não vai poder falar do projeto, mas eram 2 caras e a gente percebeu que o estúdio deu liberdade total pra eles, né, Lu? Sim, tipo, tanto é que os caras estavam usando de tudo, sabe? Todos os tipos de mídia misturado. É que um deles estava num cargo bem... Como o Rafa, né? Diretor de arte, assim, né? Então, da própria Netflix, né? E sim, liberdade total, seja pra criar em quais softwares você quiser. Inclusive, eles tinham começado a modelar
os assets em VR, sei lá, porque loucura. sim. E foram misturando tudo com Blender, com 2D, com, assim, um negócio bem criativo mesmo, um processo bem diferente. Então, o que eu tava falando, tipo, a indústria em si muda muito, né? Tipo, a cada 2, 3 anos aí tem coisa diferente acontecendo. Então, até o lance que a gente tava comentando, que eu acho o futuro, assim, muito promissor. E acho que vai mudar muito, assim, ainda mais relacionado ao artista, né? Tipo, a galera vem buscar vocês, eu vim buscar o artista em si por qualidade e não ser mais assim, o estúdio X faz não sei o quê. É o artista X que é o cara que é um pouco mais requisitado e tal. Então, eu acredito que, mesmo as coisas que eu falo assim, daqui 2 anos pode ser completamente diferente, né? O Netflix mesmo revolucionou muita coisa e tá revolucionando. Então, acho que tende a mudar cada vez mais. Então, já entrando um pouco aí no papo dos estúdios que você admira, aí falando em estúdios de jogos mesmo, quais outros estúdios você admira pelo trabalho, você costuma acompanhar, estar em contato com o pessoal, em geral, o pessoal da área de jogos? É difícil você admirar estando por dentro, assim. É sempre todo estúdio tem problema, tem... Sim. Tem Essa é a pergunta do Pedro. Não, Pedro. Pô, Pedro. Pedro. Então, não, eu admiro muitos estúdios em relação ao projeto em si, tipo, o que produz. Porra, tem muito estúdio aí que... Praticamente todos, né? Você acaba admirando muito a parte de produção depois de estar envolvido, assim, e ver o que realmente precisa pra desenvolver um jogo, assim. Então, a parte de jogos eu aprendi a admirar tudo. Na parte de estúdio mesmo... Eu tô percebendo que ele não tá querendo se comprometer. Ele não tá querendo dizer um nome específico. Você gosta de tudo, né, Rafa? Não precisa dizer nome. Não precisa se comprometer. Desculpa, não vai. Mas eu entendi o que ele quer dizer. A questão, realmente, você passa a admirar... Principalmente quando tá envolvido na produção, você passa a admirar ali funções e projetos e coisas que você não teria como conhecer o quão difícil é ou quão, né? Você fica por dentro e não tem como você não sentir nada. Você conhece muito mais o que acontece dentro do estúdio, assim. Então, sim, todo estúdio tem problema e tem coisa boa, coisa ruim. Tem um motivo pra eu estar na Sony até hoje, né? Sony Santa Mônica especificamente, porque a parte de cultura, acho que é muito... um dos melhores, assim, né? Mas, pô, tá aqui em Los Angeles, um dos motivos de eu morar aqui também é que tem muita opção. Os estúdios aqui têm uma qualidade e a parte de cultura bem legal. Mas você vai... mesmo você vai na Riot, você vai na Respawn, parte da Activision, mesmo Blizzard, tá? Apesar de tudo que tá acontecendo aí, sempre são estúdios aí que estão há muito tempo e tem tudo de bom e de ruim. Okay. Certo. A pergunta número 6 é se tem algum estilo de jogo ou algum estilo artístico específico no jogo que você gostaria de ver no futuro? De ver ou de trabalhar? De eu trabalhar? Os dois, assim, algo que você almeja e fala assim, nossa, eu não vi um jogo assim até agora, ou um estilo assim até agora, ia ser muito massa se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos parecesse um negócio assim, houvesse essa oportunidade. Pô, mas se ele falar agora, vão roubar a ideia dele. Se for uma coisa nova, não é? Não. Não tinha pensado nisso. Tá. Não vou inovar. Não, eu sempre quis trabalhar um jogo de luta, mais pela parte de personagem mesmo, e ser um estilo que eu gosto. Já tive algumas oportunidades, mas acabou não dando certo mais por causa de tempo mesmo, desse projeto que eu tô trabalhando agora. Mas quem sabe no futuro aí eu acabo não me envolvendo em alguma coisa do tipo. Parte de jogo assim que eu gostaria de ver assim no futuro, o que tá acontecendo mais é a parte de pay to play, né? Que você tem que... pay to play, que você recebe... você é pago pra jogar no jogo. Então alguns jogos já estão fazendo isso. Então é uma coisa que no futuro acho que vai ser mais acessível, né? A parte de você farmar coisa, de você vender, customizar, tipo, o Steam já fez bastante disso, você vender o próprio produto dentro de um jogo, de realmente abrir, ser mais descentralizado mesmo a parte do jogo em si, né? Então, e na parte tipo de metaverse mesmo, né? Fortnite já faz bastante disso, de você ir para um concerto da Ariana Grande dentro do Fortnite, esse tipo de coisa de comunidade mesmo, uma coisa que vai mudar bastante e já tá começando a acontecer, e eu acho que vai ser cada vez mais, expandir esse universo. Tu tens a ambição de fazer, tipo assim, o teu próprio jogo? Tipo, montar a equipe dos caras que você... Não? Não. Por quê? Fala aí por quê. Eu meio que tô fazendo isso agora, né? Com o dinheiro do... Não, Rafa, você entendeu a minha pergunta, pô. Ele tá... Não, então, é o que eu tô falando. Eu tenho a experiência de fazer isso agora e eu sei a dor de cabeça que é.
Nem que fosse um projeto bem Porra, indie, se o Rafa assim. tá dizendo que é difícil o negócio, então porque realmente é. Porque o Rafa é o que não tem tempo ruim, né? Uma das coisas que eu tenho, que eu quero fazer no futuro é fazer jogos menores, assim, né? Tipo, fazer esse AAA, assim, o jogo do ano, gigante, é muita coisa. Então, se eu pudesse, assim, no futuro, mesmo fazer um jogo meu, alguma coisa que seja não meu estúdio, não tenho objetivo de abrir um estúdio, mas se eu for convidado a fazer um jogo menor para algum outro estúdio e ter uma participação de criar um jogo em si, eu tenho vontade sim, mas não tenho objetivo nenhum de abrir um estúdio meu. Entendi. Agora vamos aqui fazer uma perguntinha, já estamos caminhando quase pro fim. Claro, né? Ontem a gente fez a mesma pergunta para Lê, a gente queria fazer a mesma para ti, que eu acho que é muito, muito útil. Por exemplo, o cara ele quer entrar no ramo de games, ele quer trabalhar com isso, ele acabou de sair da faculdade, né? Ele ama modelagem 3D. Qual seria o portfólio ideal para ele? O que precisa ter? O que é essencial? O que o estúdio recebe, olha e não descarta? Porque tem alguns que o cara comete o erro e então o estúdio já desconsidera, né? Como é que seria esse portfólio? Como seria esse projeto que o estúdio vai levar em consideração e analisar e tudo mais? O que ele precisa ter? Na parte de personagem em si, né? De artista mesmo? Que eu acho que é o pessoal mais curte, né? Todo mundo quer esse modelo de personagens, então vamos focar nesse. Uma das coisas que a galera tem que entender é que realmente leva tempo, né? Não é, você saiu da faculdade e você botou o currículo lá e os caras vão te comprar. É bom você falar isso. Se você não tem currículo, acho que é até melhor. O que realmente vale é o portfólio mesmo e você ter uma base sólida, assim, de fundamentos, assim, a parte de 3D. Desculpa te interromper, eu tava lembrando da última vez que a gente conversou, e aí você falou de toda a carga de experiência que você teve, né, passando pela Méliès, pela publicidade, que você conheceu muitos caras legais lá, que você aprendeu muita coisa, e aí isso casa com o raciocínio que a gente teve ontem, que, assim, mesmo... você não trabalhando naquilo que você gosta, exatamente no que você quer, aquela situação ela vai te trazer algum benefício, nem que seja relacionamento humano. Tipo, mesmo... por exemplo, eu trabalho, sei lá, fazendo tratamento de fotos aqui para esse estúdio de publicidade, para essa publicidade, essa agência aqui. Mas não é isso que eu quero fazer. Mas dentro dessa situação, você aprende a trabalhar em equipe. Saber lidar com um chefe louco, ou um chefe, sei lá, entendeu? Coisas que quando você sai da faculdade e já quer entrar na Blizzard, você não tem uma lacuna aí. Você é muito inexperiente na parte de relacionamentos humanos. Você pode falar um pouquinho sobre... Acho que você resumiu bem, assim, na parte de você saber lidar com equipe, você saber lidar com um prazo. E acho que o mais importante é você ter uma noção de qualidade, assim, de produto, né? Porque, querendo ou não, quando você tá fazendo um projeto pessoal, que você não tem esse tipo de experiência, você não sabe... Às vezes você faz, puta, esse modelo tá legal, pô, eu fiz um diabão muito louco. Ou tem uns fogos no Photoshop atrás, pô, tá legal pra caramba. Não, isso é um produto, você colocaria isso em qualquer lugar. Tipo, muitas vezes você não tem noção do que é um produto apresentado, né? De uma agência, que você vai botar no outdoor, coisa do tipo. Quando eu tava fazendo trabalho de publicista, por exemplo, pô, eu fiz flor que vai num outdoor gigante, a flor tem que estar perfeito, tudo, a pétala tem que estar a perfeição, a plantinha tem que estar perfeita. E esse tipo de coisa que você acaba pegando, lógico, se você estiver no lugar certo, você acaba pegando esse grau de exigência mesmo, de qualidade, que você acaba levando pro seu trabalho. Então é uma das coisas que vale muito quando você está fazendo um projeto pessoal, mesmo quando você está no começo, estudante, é a parte de apresentação, né? Além para voltar, você precisa ter alguns, pelo menos um modelo finalizado com uma qualidade boa, assim, né? E eu falo qualidade boa tanto na parte de topologia, parte de UV, parte de textura, você saber usar um Substance, você saber fazer uma UV, né, bonita, você saber fazer uma topologia certa. Isso é o que eu falei que leva tempo, né? Não é, pô, vou abrir o ZBrush e fazer um orc e vai ficar... eu vou poder entrar na Sony, né? Não, você tem que realmente estudar a parte do 3D, o que é uma topologia, por que a gente está fazendo topologia, como que isso vai reagir com o Bone, por que a gente precisa de uma UV, o que são UV sets, o que é o material, o que é a parte a parte do material em si, como que é a parte de iluminação. Tudo isso são etapas que de pouquinho em pouquinho você vai
admirando cada vez mais o 3D, você vai entendendo como cada coisa funciona. E aí para você fazer um modelo que vai ficar apresentável no seu portfólio, mas essa é a parte de fundamento que, batendo o olho no modelo, você sabe, eu sei, qualquer um que vai entrevistar sabe, se a pessoa sabe ou não a parte de fundamentos, de tudo isso que a gente falou, iluminação, apresentação do Photoshop, a pessoa tá colocando o nomezinho dela na foto, como que a pessoa tá apresentando a parte da UV, a pessoa tá mostrando o arquivo. Não pode ter um nomezinho, não, é? Tudo. Pô, se for um nomezinho no canto, tá tranquilo, mas tem gente não pode ser uma letra dourada por trás, assim, tipo, encaixar. Exatamente. Porque, isso. tipo, pra trabalhar com um modelador na Disney, você precisa mandar lá um projeto no ZBrush mesmo. E com uma iluminação. Ponto. X. Mas pra trabalhar com games, no estilo que você trampa, o cara meio que tem que ser um generalista e tem que entender. Você falou aí textura, você falou de UV e tudo mais. Isso. Tem que saber fazer tudo. Toda essa parte de personagem tem que saber. Tem que saber não só essa parte de textura, mas toda a parte de retopologia. Saber colocar um modelo aí no Marmor Set ou fazer um renderzinho legal. Saber a parte de material. Hair, essas coisas. Saber fazer um hair bacana, ou pelo menos entender como se faz. Uhum. Lógico, normalmente o que acontece? A pessoa manda um portfólio e tem um modelo ou dois que você vê e fala assim, tá legal. Não precisa né, tipo, esse cara é um senior, já fez um modelo fodão e tal. É um modelo que você fala, tem um fundamento bacana aí, dá pra investir. Porque, querendo ou não, o trabalho de games é um trabalho muito mais técnico do que, né, se você for fazer a parte de concept ou alguma coisa do tipo. É isso que eu tô pensando aqui, cara. É mais técnico do que pra um filme de animação, por exemplo. É um trabalho muito mais técnico. Ainda mais quando você vai entrar num estúdio, você não vai chegar fazendo o Kratos, né? Você vai chegar fazendo uma armadura, ou você vai fazer uma arma. Então é uma coisa que eu até recomendo a galera que tá querendo começar, ter esse tipo de trabalho no portfólio, né? Se você acha que você tá num nível bacana, pega e faz uma arma legal pra caramba, assim. Deixa a arma foda. Sei lá, faz um escudo que você consiga mostrar sua habilidade no ZBrush, você consegue esculpir alguma coisa bacana, que é um negócio que não vai te levar anos pra fazer, em algum mês aí, com certeza. Você vai conseguir fazer um negócio bem bacana, assim, apresentável, preza por qualidade mesmo, você precisa ter no mínimo um modelo que é assim, você vê e fala, tá foda, e aí isso aí já vai te ser um pé na porta, assim, bem mais interessante do que um modelo super complexo que não tá tão bacana, que a pessoa vai ver e vai falar, não tá... É uma coisa que tá errada, não tá legal. Eu vejo às vezes muito... você faz um... Sim. Fala. Não, eu ia falar que eu vejo muito disso, assim, de uma geração, de uma galera que tá começando agora, né, mais novinha, assim, que tem a oportunidade de ficar estudando muito, muito tempo, né, e às vezes o pessoal já começa ali, quero fazer personagem e tal, e aí fica anos e anos e anos estudando. Tem uma coisa que a Letícia comentou, né, o pessoal a pessoa está com, sei lá, 30 anos e tá estudando há 10 anos, sabe? Então, eu acho que essa dica que você deu é bem legal, de você, pelo menos, colocar uns assets. Você falou, coloca uma armadura, coloca uma coisa bacana que permita que você mostre que você consegue, do começo ao fim, entregar aquele produto, porque é bem isso que você falou, é produto. Tem que pensar, se eu poderia usar isso aqui, eu teria coragem de usar isso aqui, sim ou não? Tem que ser corajoso, né? E falar isso pra si mesmo. Então... Isso. Permite que você faça com mais rapidez e mostre que você entrega do começo ao fim aquele produto, e você já pode ir começando a pegar uns trabalhos, já vai adquirindo mais experiência, né? Porque uma coisa que eu vejo que acontece bastante também é essa coisa que eu falei do pessoal ficar estudando e ficar anos fazendo um portfólio lá, mas aí, digamos, o estúdio fala, curti o teu trabalho, muito bom, o personagem é muito foda e tal, complexo. Mas aí chama o cara, só que ele não tem muito essa coisa do, vamos terminar pra amanhã, vamos... Né? Não tem muito a manha de se virar nos 30 ali, né? Que é coisa que a publicidade, as produtoras aí que eu, Gabriel e muita gente que a gente se identifica também trabalhou, porque tinha essa coisa do cliente chegar e falar, eu quero um negócio igual a Pixar. Pra quando? Pra amanhã. Tá bom, vamos então. Só o que vai acontecer é isso mesmo. E outra coisa que a galera às vezes não pensa também é a parte de outsourcing, né? Se você tá no Brasil, você consegue pegar um estúdio aí que faz outsourcing pra você fazer umas armas, uns escudos, porque, tem muito por aí. Tá crescendo você muito, realmente, né? Tenta descobrir quem que tá fazendo, entra na parte de crédito de jogo e vê quais são os estúdios que faz. Tem vários estúdios que fazem... todo estúdio trabalha com outsourcing, né? Então, às vezes, você não trabalha diretamente pra Sony, mas você trabalha pra um estúdio X, fazendo outsourcing do Brasil e, ganhando uma grana muito boa, assim. Sim. Né? Então, tem essa entrada por aí também. Certeza. Tá aí uma dica da...
É muito boa, cara. Essa dica eu realmente achei muito legal. Tipo, você pode montar o teu portfólio fazendo coisas menores, né? Tipo, os assets ali, que é o que dá pra iniciar e terminar, e achei bem boa. Anotem aí. Isso vai te dar uma base, quando você vai começar a pegar uns trampos assim, você vai melhorar sem perceber, né? É verdade. Um negócio que a galera às vezes não percebe também, quando você tá num estúdio, você melhora muito rápido, porque você tem uma direção. Pô, tem muita gente que já pagou pra fazer meu curso e ter meu feedback. A pessoa tá pagando pra ter o feedback, né? Quando você tá no estúdio, o negócio tem que ficar bom e sou eu que tô dando feedback todo dia, né? Então, esse lado de você tá ali e realmente você precisa entregar, não é um curso que é pra você. Você tá ali, o produto tem que ficar bom, não tem jeito. Então, você acaba, querendo ou não, você acaba aprendendo a como entregar um projeto quando está no estúdio. Então, realmente tenta conseguir essa entrada aí, que depois as coisas vão encaminhando mais fácil. E como é que a gente encontra o teu curso, Rafa? Hoje em dia eu tenho só a parte de Gumroad mesmo, de vídeo, né? Vídeo aula. Não faço mais a parte de mentoria, mas por motivo de tempo mesmo. Mas aí se você entrar lá no meu Instagram, você acha os cursos. Eu já comprei uma das aulas do Rafa lá no Gumroad, muito bom. É bom que você é do começo ao fim, né? E aí já... para ter uma noção completa do processo, que às vezes tem um curso super completo, mas abrange só um pedacinho, ou então não abrange o projeto todo. E eu acho legal quando mostra essa coisa do começo ao fim bem rápido, bem direto ao ponto, assim. Parecido com o que você anda fazendo nas redes sociais, né? Uma coisa rápida, direto ao ponto e sem achar muita desculpa para não fazer. Então, é um pouco mais avançado, né? Não tem tanto... É o que você falou, é mais direto ao ponto. Sim, então, sim. Se a pessoa tá começando, vai se perder um pouco mais. E outra coisa também é em inglês, né? Então eu tô pra fazer um em português aí, quem sabe esse ano não sai alguma coisa. Vou ter que fazer, cara. Fazer um pro Gabriel. Eu tava aqui ouvindo o que o Rafa falou e ao mesmo tempo eu tento imaginar o que a pessoa que tá ouvindo, a pessoa que curte o trabalho do Rafa, que quer trabalhar nisso, que quer chegar lá, que quer ter sucesso no que ela faz, no trabalho dela. E aí eu tento ouvir o que ele fala e com a outra cabeça, né? Então, eu poderia aqui chegar pro Rafa e falar assim, Rafa, qual que é a receita pro artista ter sucesso nisso, pra ele ser bem sucedido naquilo, ter um bom trabalho e tudo mais. Mas se você ouviu o podcast do início até agora, nesse exato momento, dá pra perceber que o Rafa, são qualidades que ele tem. O sucesso no trabalho dele, o sucesso que ele tem, né, é uma consequência. É uma consequência, por exemplo, ele diz que se ele tivesse um trabalho hoje que fosse mais tranquilo do que era no passado, ele preferia voltar pra época que era hardcore. Então isso significa que ele é um cara que ele curte o que ele faz, ele não gosta de ficar parado, ele é proativo, né? Ele tá sempre... Eu percebi ele falar várias vezes, eu quero aprender coisas novas, eu quero estar sempre evoluindo. O cara curte o que ele faz, proativo, ele tá sempre querendo quebrar barreiras ou sempre querendo como é que fala? Se superar. Se superar no que... Aprender coisas novas, né? E eu lembro que da última vez que a gente conversou, eu perguntei dele se ele teve se ele tinha insegurança. Eu até tirei essa pergunta aqui do questionário. Né? Porque eu falei assim, Rafa, você tem alguma insegurança? Você tem algum conflito interno? E ele foi bem categórico e falou que não. Entendeu? Então eu acho que tudo isso juntando, eu espero que ele tenha falado a verdade pra mim. Porque todo mundo tem. Mas então, juntando essas qualidades, acho que é isso que é o resultado, né? Do trabalho dele, que é uma consequência. Não é uma fórmula, não é os 10 passos aqui. Acho que é uma coisa que tá nele, né? Uma coisa da personalidade dele, que é correr atrás e acabou. É sentar na cadeira, né? Como você já falou uma vez. Senta na cadeira, vai lá e faz. Isso. Então é isso. E essa coisa que ele falou do bater o cartão também me chamou atenção. Porque você falou isso não só a respeito do seu trabalho, mas em todas as outras coisas que você faz, né? O cara é disciplinado, né? Me senti até constrangido, que ele toma conta dos moleques, depois vai na academia e depois ainda visita a bolsa de valores, então. A minha insegurança é se o Bitcoin cair. O Rafa, ele é o Elon Musk do 3D. Você tem um Tesla, cara? A Heloísa me falou isso, eu não acreditei. Você tem um Tesla? Tenho. Caraca. Você fala como se fosse uma coisa do outro mundo. Mas ué.
Não, eu nem dirijo, cara. Tipo, sabe? Então pra mim é uma coisa de outro mundo mesmo, sabe? Mas que louco, né? O Tesla é o lance lá do Elon Musk, né? Daquele carro louco lá. Um carro elétrico. Que da hora. Não é o Cybertruck. Não, Ah, não? Não. Não é Ainda aquele que ele não, jogou viu? a Ele vai pedra lá e comprar quebrou? Não. É aquele esse que ele jogou uma esfera de aço, chumbo, sei lá o que. Ele falou que não ia quebrar o vidro e quebrou. Mas que da hora, cara. Bom, eu já fiz todas as perguntas que eu queria. O Pedro... Já acabou as perguntas do Pedro? Não também? acabou as perguntas do Pedro, mas é uma pergunta um pouco técnica. Que eu também fiquei curiosa, vou fazer essa por causa disso. Ele falou assim, qual a tua opinião sobre o PS5 e o quanto isso vai possibilitar, não só o PS5, né, mas daqui pra frente, o quanto isso vai possibilitar mostrar mais a arte gráfica e valorizar cada vez mais o artista por conta do GPU melhor. E, de fato, os games estão virando isso, né? É a cara do artista. GPU? O que é o GPU? É o processamento de imagem. Processamento. Então, o lance do PlayStation ou outro consoles, o Xbox também, você tem mais poder, assim, digamos assim, né? Você tem mais poder, mas ainda os jogos em si, tudo ainda assim é muito dependente do estúdio, quem tá produzindo, o que é o jogo em si, né? Então, às vezes a pessoa acaba até confundindo um pouquinho da parte, o próxima geração vai ser maluquice e tal. Mas ainda assim são os mesmos jogos, os mesmos estúdios, ainda você tem que colocar o jogo no mesmo número de discos, então tem muita limitação que ainda dificulta um pouco, né? Agora, lógico que fica muito mais, você tem Ray Tracing, você tem a parte de render mas mesmo. então é uma farsa, então? Oi? Tipo, então é uma farsa? Tipo, a gente tem Não, poder, não mas é a uma gente não farsa. tem poder? Não. Claro, é o Eu modo... tava chegando na parte do poder agora, você tem o Ray Tracing, você tem a parte, você pode ter mais polígono, mais sombra, que é uma das coisas que fazia uma maior diferença, a parte de sombra mesmo, né? Resolução. Que deixa o jogo mais bonito, mas o jogo ainda é o mesmo, né, teoricamente. Se você for, eu jogo o jogo pelo jogo, não pelo certo. gráfico. Nada. Então, é isso que eu tô falando, a limitação ainda é quem faz o jogo, né? Você pega, a Blizzard faz jogo de 30 anos atrás ainda pra essa geração, né? E o pessoal joga. Né? Overwatch, não tem nada demais no Overwatch, né? Flat, tudo flat shaded, cartoon e tal, mas o jogo em si é legal pra caramba. Então, pra mim, né, falando como pessoa, não é minha, não tô dando minha opinião da Sony aqui, como pessoa mesmo, as coisas que eu gosto, eu jogo o jogo pelo jogo. Sim. Eu jogo o jogo single player pela história, então, pra mim, isso aqui ainda é o principal. Agora, próxima geração, parte de console, vai possibilitar ficar muito mais bonito e muito mais fácil para quem tá fazendo, né? Você pode ter mais coisa na tela sem ter tanto problema. E o NFT, cara, tá ficando rico? Tô ficando rico, velho. Você falou que fez uma parceria com uma galeria, não foi? É isso que eu ia perguntar também, mas estamos aí no finalzinho. Ele comentou sobre parceria com uma galeria. Pode falar isso? Eu tive um drop aí na Christie's, né, que é uma das galerias mais conceituadas aí na parte tradicional mesmo de arte. É a galeria que faz leilão de Michelangelo, tudo essas... Arte tradicional? Caramba. Sim. Faz arte tradicional. E aí? Já foi, eu não sei se falou antes de ter acontecido, mas foi aí minha peça vendeu por $225 mil. Cacete! Foi bacana. Uau. Que da hora. Tá, então com essa a gente vai encerrar. Com esses $250 mil, a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Uma peça, né? Uma só peça. Cara... Vai, fala. Desculpa. Não, mas só pra comentar a parte de NFT, assim, que a galera... É uma coisa nova, assim, que a galera acaba não entendendo tanto, mas pelo que tá acontecendo. A parte de criptomoeda, a parte de todo esse universo novo aí, onde envolve muito dinheiro, obviamente. E é uma das coisas que, quem tenha interesse, assim, acho que tem que procurar mesmo entender o que tá acontecendo, entender, porque querendo ou não, só o fato de eu estar na galeria, uma das galerias mais conceituadas aí na parte tradicional, de ter um espaço para um artista digital colocar o trabalho e ter uma venda tão alta. Você vê a parte do People mesmo, né, que vendeu 69 milhões dos trabalhos dele. É uma coisa que tá mudando e a gente que trabalha com essa parte digital é um futuro aí que... Uma das coisas que eu sempre tento fazer e sempre tive sucesso é tentar entender, não tanto participar às vezes, mas tentar entender o que está acontecendo em volta e para se preparar caso tenha uma oportunidade. Ou né, a parte de games mesmo,
a parte de NFT com games e criptomoeda tá tudo se envolvendo agora, Sim. então é uma coisa interessante para quem tá meio que no mercado tentar entender aí o que tá rolando. É um universo incrível mesmo. Eu acho que é muito bom pros artistas mesmo. Eu não tenho um conhecimento tão vasto assim. Eu sei que tem os lados negativos e eu posso ser bastante criticada por conta disso. Mas geralmente eu sou mais pro lado de quem tá fascinada com esse tipo de coisa. Eu costumo observar esse tipo de coisa de uma forma mais otimista mesmo. Então eu acho que vai ser muito positivo. Já foi muito positivo, é muito positivo e vai ser cada vez mais. É isso aí. Cara, queria te agradecer muito pelo teu tempo, por mais esse bate-papo legal, muita informação, muita coisa legal aqui, tô digerindo ainda. Uhum. É sempre muito bom conversar contigo, porque a gente aprende muito, e eu acredito que esse papo vai ser muito proveitoso, né? Pra quem é fã, pra quem ainda não conhece o teu trabalho. Então, obrigado mesmo de coração, cara. Valeu, Rafa. Obrigadão por mais uma vez estar aí ouvindo as nossas divagações, nossos monólogos. E Eu que agradeço. Agradeço o convite. Se tiver mais perguntas aí do Pedro ou de outras pessoas, a gente faz uma segunda parte. Certeza. Vou mandar o contato do Pedro pra ele ficar mandando perguntas pra você. Meu Deus do céu. Valeu, cara. Abraço. Obrigada, Rafa. Até mais.